Olá pessoal, beleza? Essa vai ser nossa primeira videoaula, né? Discussão do conteúdo. Vamos continuar seguindo com o conteúdo programático na medida do possível. É claro que vai ter umas adequações no cronograma e uma delas é que eu iniciaria a cinemática, mas por já ter iniciado a frente B, dar continuidade nela. Neste momento a discussão vai ser mais facilitada, ainda mais que dentro de termofísica a nossa discussão vai ser uma discussão de mais grandezas escalares, então não precisamos ter uma percepção espacial como cinemática. Então acaba que eu acho que neste momento fica mais fácil para eu criar uma aula online para vocês, beleza? E aí a gente vai dando andamento ao conteúdo e vai ser uma experiência nova para a gente, né? Para todos nós esse período, mas vamos tentar tirar um lado positivo disso, que é a possibilidade da gente ficar dentro de casa um pouco e se concentrar bastante no nosso estudativo, que é ele que vai fazer uma grande diferença no resultado seus no fim do ano. Nós vamos estar dando apoio aqui, mas é isso aí. Vamos lá, galera, eu vou discutir com vocês nessa semana sobre calorimetria. Então, algumas vezes vocês vão ver meu rostinho aqui dando algumas palavras para vocês, né, com vocês. E em alguns momentos vocês vão ver a tela do meu computador, na verdade a grande maioria dos momentos, e eu fazendo algumas intervenções, e aí vocês vão estar só escutando essa vozinha minha de Pato Donald aqui, tá bom? Beleza, galera? Vamos lá, calorimetria no livro Coleção 4V do Bernoulli, é o capítulo B2, ok? Um abraço para vocês. Isso aí, vamos iniciar nossa aula. Então, olá, gente. Essa vai ser nossa aula sobre calorimetria. O que vai ser discutido basicamente nessa aula? Entendimento, noções básicas sobre calor. E nessa aula, continuação dela, segunda parte, vai ser a parte de quantificação de calor. Okay? Então, nesse primeiro momento, nós vamos entender o que é calor e alguns conceitos importantes dentro da calorimetria. E na próxima aula, a gente vai trabalhar com quantificação desse calor. Como é que eu faço para quantificar esse calor? Então, galera, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender dentro de um estudo de qualquer fenômeno são os conceitos básicos. Como diz no Enem, o primeiro eixo cognitivo é domínio de linguagem. E dentro da termofísica, já disse algumas vezes em sala de aula, que ela gira em torno basicamente de duas grandezas. Quais? Temperatura e calor. Para a gente ter uma compreensão, então, da termofísica, a gente tem que ter uma compreensão desses conceitos. Então, para relembrar alguns conceitos e dar sentido em outros para vocês, essa imagem está servindo como ilustração inicial para a gente. O que a gente pode ver? É uma barra em que esses pontos vermelhos, eles representam moléculas, estruturas atômicas dessa barra, e que o lado esquerdo está sendo levado a uma fonte de chama, que está gerando um aquecimento. Com o aquecimento, as moléculas do lado esquerdo, elas ficam mais agitadas, aumenta o seu grau de agitação. E temperatura é a grandeza que mede esse grau de agitação dessas moléculas. Então, eu posso afirmar que quanto mais agitada uma molécula estiver, maior vai ser a sua temperatura. Então, as moléculas da esquerda que estão próximos dessa fonte de calor, depois a gente vai dar sentido o que é essa fonte de calor, elas vão estar mais agitadas. Então, elas vão ter uma maior temperatura. Eu vou ter a anotar aqui para que vocês
não se percam no raciocínio. Então, as moléculas da esquerda, eu posso afirmar que elas vão ter uma maior temperatura em relação às moléculas da esquerda, que estão menos agitadas, porque estão mais longe da fonte de calor, ela vai ter uma menor temperatura. Okay? Então, temperatura é a grandeza que mede esse grau de agitação dessas moléculas a partir de alguma propriedade termométrica. E aí, pesquisem, relembrem o que é propriedade termométrica. Pensando do ponto de vista energético, as moléculas que têm maior grau de agitação, que estão mais agitadas, elas vão ter uma maior quantidade de energia cinética em relação às moléculas que tiverem uma menor temperatura. Então, as moléculas que tiverem menor temperatura, elas vão ter uma menor quantidade de energia cinética presente nelas. E essa energia cinética, que é definida como energia térmica de um corpo. Então, o que é a energia térmica de um corpo? A energia térmica de um corpo é a energia cinética presente nas moléculas. Ok? Beleza? Basicamente, é isso. Ah, Alexandre, e o que isso tem a ver, então, com calor? Então, vamos passar para a próxima imagem, e aí vocês vão ter um entendimento do conceito de calor. Então, a gente sabendo o que é temperatura, e tendo entendimento de energia térmica, nós podemos agora facilmente compreender o que é calor. Calor nada mais é do que energia térmica em trânsito, em fluxo. E quando que essa energia térmica flui? Quando eu tenho no ambiente dois corpos com diferentes temperaturas. Quando eu tenho dois corpos com diferente temperatura, a gente fala que gera um desequilíbrio térmico. E aí vai gerar uma força termomotriz, que vai fazer com que a energia térmica do corpo de maior temperatura sempre flua para o corpo de menor temperatura para que eles atinjam um equilíbrio térmico. Ok? Então, isto que é calor, energia térmica em trânsito. Observação extremamente importante que vocês nunca podem esquecer. Um corpo não tem calor, o corpo A não tem calor, o corpo B não tem calor, eu não tenho calor. Calor é energia térmica em trânsito. Os corpos têm energia térmica. Quando ela está fluindo de um corpo para o outro, essa energia térmica em fluxo, nós chamamos de calor. E essa energia não é nem de A, nem de B, porque ela está fluindo, ela está em trânsito de um para o outro. Ok? Então, continuando os nossos conceitos básicos, passando para a próxima imagem, vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio térmico, que foi o que eu levantei na imagem anterior. Se eu tiver dois corpos, então, de diferente temperatura, um com 30 graus Celsius ou com 100 graus Celsius, eu posso falar que as moléculas do corpo de 100 graus Celsius têm maior quantidade de energia térmica que as moléculas do corpo que está a 30 graus Celsius. Dessa forma, vai desencadear um fluxo de energia térmica do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, e esse fluxo nós denominamos como calor. Quando os dois corpos atingem a mesma temperatura, que não necessariamente precisa ser entre um ponto médio entre a temperatura do de menor e maior temperatura, quando eles atingem a mesma temperatura, nós falamos que esses corpos entraram em equilíbrio térmico. Por que entraram em equilíbrio térmico? Porque suas moléculas começaram a ter agora a mesma quantidade de energia térmica cada uma. Então, não vai ter mais fluxo de energia térmica de um para o outro. Então, quando um corpo entra em equilíbrio térmico, não há mais fluxo de calor. E, quando os corpos estão com diferença de temperatura, haverá um fluxo de calor, sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura, e quanto maior for essa diferença de temperatura, maior é a força termomotriz, maior é a intensidade nesse fluxo de calor, maior é a quantidade de calor por segundo que é transferido de um corpo para o outro. Ok? Beleza, galera. Pensando que os corpos trocam calor
com outros devido a uma diferença de temperatura, a minha pergunta agora é: o que acontece com o corpo quando ele perde ou recebe calor por meio? Okay? O que acontece com o meu corpo quando ele está com uma maior temperatura em relação ao meio e perde calor no meio? O que acontece com uma barra de ferro quando ela está com uma menor temperatura que o meio e começa a receber calor do meio, dos corpos que estão em torno dele? A maioria das pessoas acabam entendendo que quando um corpo perde ou recebe calor, há uma alteração na sua temperatura. Sim, mas não exclusivamente. Então, tome muito cuidado com isso. Quando os corpos trocam calor com o meio, tem duas consequências. Ou eles vão variar a temperatura, ou eles vão mudar de estado físico. No início da química, vocês veem muito um gráfico em propriedades gerais da matéria, do comportamento da temperatura de substâncias puras quando é fornecido calor para essas substâncias. E aí ele mostra que quando a substância está somente em um estado físico, estado sólido, por exemplo, ali, e que foi recebendo calor, vou até mostrar aqui, tentar colocar uma intervenção para vocês enxergarem melhor. À medida que foi fornecendo calor, a temperatura no estado sólido, ela foi aumentando. Vocês conseguem enxergar isso aqui? À medida que a quantidade de calor foi sendo fornecida, vamos fornecendo a quantidade de calor, a temperatura foi aumentando, representado pelo eixo Y desse gráfico. No entanto, quando ele chegou na temperatura de fusão, por mais que seja fornecido calor, a substância continua fornecendo-se calor para a substância, a temperatura não variou. Então, nessa situação, o fornecimento de calor não fez com que a substância mudasse a sua temperatura, mas sim tivesse uma mudança de estado físico. Não interferiu a energia recebida pelo corpo, não interferiu no grau de agitação das moléculas, e sim nas ligações químicas presentes na ligação entre essas moléculas. Okay? Quando ela passou de todo o sólido, transformou em líquido, continuou se fornecendo calor e a temperatura retornou o quê? A aumentar. Vamos lá. A temperatura aumentou até o momento que ela chegou na temperatura de ebulição. Quando ela atingir essa temperatura, por mais que se forneça calor à substância, por mais que forneça calor à substância, a temperatura permaneceu constante. Então, o que houve? Uma mudança de estado físico. Depois que todo o líquido passou a ser gás, que a temperatura retornou a aumentar. E aí, com o fornecimento de calor, a temperatura foi aumentando. Beleza? Então, vocês vejam que em dois momentos, por mais que foi fornecido calor, não houve variação de temperatura, houve uma mudança de fase na fusão e definida aqui na vaporização, por uma mudança de fase, ok? Então, sempre lembrem disso. Qual que é a consequência da troca de calor de um corpo com o outro? Ou ele vai variar a temperatura, ou ele vai mudar de fase. Isso é extremamente importante a gente saber quando a gente vai quantificar calor. Porque quando há uma variação de temperatura, nós calculamos o calor envolvido nessa transformação a partir de calor específico ou capacidade térmica. E no caso de mudança de fase, a quantificação do calor se dá por uma grandeza chamada de calor latente.
Então, nós precisamos enxergar o que está acontecendo com o corpo quando ele está recebendo ou perdendo calor, para que eu possa quantificar. Ok? Só uma observaçãozinha, eu coloquei isso no alto da tela, deixa eu marcar aí para vocês, ó, no alto da tela aqui, ó. Assista esse vídeo na plataforma Meu Bernoulli. Ela é uma boa revisão de entendimento do comportamento molecular ao longo da variação da temperatura e mudança de estado físico da matéria. Ok? Então fica a dica aí, assista como complementação dessa aula e aí vai ser massa demais para vocês fazerem os exercícios mais para frente. Ah, Alexandre, então entendi demais. Quando eu tenho dois corpos com diferente temperatura, eles têm energia, as moléculas presentes nele têm quantidade de energia cinética diferente, e isso vai gerar uma força termomotriz, um desequilíbrio térmico, que vai fluir, fazer com que flua energia térmica do corpo de maior temperatura para o de menor, até o momento que eles atingem o equilíbrio térmico, ou seja, até o momento que eles atingem a mesma temperatura. Okay? Esse fluxo de energia térmica de um corpo para o outro é chamado de calor. A pergunta agora é: como que um corpo consegue transferir esse calor para o outro? Em outras palavras, existem formas diferentes de transferência de calor, ou o calor é sempre transferido da mesma maneira de um corpo para o outro, independentemente das suas características? A resposta está nessa imagem. Okay? Existe, na verdade, 3 formas de transferência de calor para um corpo. O motivo da transferência de calor é sempre o mesmo, uma força termomotriz, um desequilíbrio térmico, uma diferença de temperatura. Mas a forma como o calor pode ser transferido, ele pode acontecer de 3 maneiras: condução, convecção e irradiação. Eu ia até montar as imagens e fazer intervenção aqui, mas existe uma animação super legal que nós vamos nela agora, que é essa animação interativa de propagação de calor lá no meu Bernoulli. Então, vou gravar a gente acessando, enxergando lá no material, para que a gente discuta sobre essas formas de transferência de calor. Ok, galera. Então, essa é a plataforma Meu Bernoulli. Vocês já estão familiarizando e vai ser uma ótima ferramenta para a gente aí ao longo desse período, ao longo de todo o ano. É uma complementação do trabalho nosso dentro de sala de aula muito bom. Okay? Então, eu estou entrando aqui na minha área como professor, estou indo em unidades de aprendizagem, que vocês também têm essa área lá, como aluno, acessando aqui, só um segundinho, na internet de roça, eu vou na unidade de aprendizagem B2, que a gente está discutindo agora. Acessei, acessando. Ok. Aqui, galera, tem muita coisa legal, tá? Tem o e-book, o próprio livro de vocês, tem alguns vídeos complementares, algumas coisas que vão sendo usadas aí nas nossas aulas. Tá a classificação aqui que eu apertei as estrelinhas sem querer, mas vocês podem classificar, né? E aí, eu gostaria de ver essa animação interativa, propagação de calor. Tá aqui, ó, grifada. Então, vocês têm muito material complementar. Olha lá, tem alguns materiais como exercícios, como o próprio livro e algumas animações. Então, a animação que nós vamos é exatamente esta animação interativa, propagação de calor. Então, retornando a ela aí, propagação de calor, animação interativa, vamos acessar. Estou acessando. Fui no passo a passo aí, galera, para vocês verem onde que eu estou buscando essa animação do meu Bernoulli, porque aí quando eu sugerir, vocês sabem onde encontrar. E aí essas são as 3 formas de propagação de calor. Deixa eu abaixar esse áudio aqui, que tá uma musiquinha chata, com força. Aqui, ó. A música é chata, credo. Quem escolheu essa música foi muito desagradável. Então, olha só. São essas 3 formas de transferência de calor que o corpo pode ter: condução, convecção ou radiação ou irradiação.
Na verdade, aí, ou uma forma de transferência de calor não exclui a outra. Um corpo pode estar trocando calor das três formas simultaneamente com outros corpos, ok? Então, condução, convecção e radiação. O que é importante vocês já saberem de cara? Que o processo de transferência de radiação, ou conhecido também como irradiação, ele depende, não depende do meio material. Diferentemente da forma de transferência de calor por convecção e condução, radiação não depende do meio material. Ou seja, transferência de calor por condução ou convecção, ela depende do meio material. Então, se eu pensar no processo de transferência de calor entre a Terra e o Sol, se eu pensar no processo de transferência de calor entre a Terra e o Sol, ele só pode acontecer por radiação, porque entre a Terra e o Sol há um grande vácuo, né? Uma imensidão de espaço vazio. E aí, por condução e convecção, não poderia, porque ela depende do meio material para acontecer o fluxo de calor de um corpo para o outro. Então, o que seria a fluxo de calor por condução? Vamos acessar aqui e vamos enxergar a situação. Olha lá, ele está pegando uma barra e está levando a chama, ok? A transferência de calor por condução, como é mostrado no texto, ele acontece molécula a molécula, vai fluindo de átomo a átomo, que vão vibrando e transmitindo energia para os seus átomos vizinhos. Eu vou passando só a imagem, não vou dar nem muito tempo para vocês lerem. Se quiser, pausa, se não, vai lá no texto, no vídeo e ver com calma, ok? Então, vocês estão vendo que o calor está fluindo de um corpo para o outro. Sempre quando a gente fala de calor por condução, é importantíssimo vocês saberem que tem corpos que conseguem conduzir esse calor átomo a átomo mais facilmente e corpos que não conseguem, não têm a mesma facilidade, conseguem, na verdade, porque não existe um isolante térmico perfeito, mas ele tem maior dificuldade para gerar esse fluxo de calor átomo a átomo. Okay? Os materiais com maior facilidade de condução térmica nós chamamos de condutores térmicos, e os que têm mais dificuldade são chamados de isolantes térmicos. Lembrando que nenhum isolante é perfeitamente isolante térmico. Okay? Quem são os condutores? Da mesma forma que justifica-se a condutibilidade elétrica, é justificada a condutibilidade térmica, existência de cargas livres. Por isso que os metais que na sua ligação têm um mar de elétrons fluem calor de forma muito mais facilitada ao longo do material do que materiais de origem orgânica, que têm ligação de natureza covalente, e aí os elétrons não têm mobilidade porque eles estão sendo compartilhados na ligação química. Dessa forma, o fluxo de calor nesses materiais são muito mais dificultado, esses materiais de origem orgânica, devido da natureza da sua ligação química. Ok? Beleza. Eu gostaria depois que vocês olhassem lá com calma e visualizassem esse vídeo, que ele é bem legal. Deixa eu voltar lá. Convecção, ele, da mesma forma que a condução depende do meio material, no entanto, para que haja convecção, as moléculas têm que gerar um movimento convectivo dentro da matéria. E para ter movimento, ela tem que ter liberdade. Para que ela se movimente, ela tem que ter essa liberdade de movimentação. Então, não acontece convecção no estado líquido e gasoso. Condução acontece nos três estados físicos. Agora, a convecção, ela acontece obrigatoriamente no estado líquido e no estado gasoso, em fluidos. Okay? Então, o que é a convecção e como ela ocorre? Convecção é uma forma de transferência de calor que vai acontecer devido à movimentação da matéria.
Quando eu começo a aquecer, essa imagem mostrou, vou até voltar aqui, ó, a gente vê que ao aquecer as moléculas estão mais baixas, aumenta o grau de agitação, aumentando o grau de agitação, o espaçamento entre elas vai aumentar, ela tende a subir. E as moléculas que estão em cima, elas como vão ficar, meio material que está em cima vai ficar mais denso, ele tende a descer. Isso é gerado o que a gente chama de movimento convectivo. Então, o material mais quente vai subir, o material mais frio vai descer, gerando um movimento de convecção. Tá? Neste caso aqui, quando as moléculas movimentam, é muito mais efetiva a troca de calor, porque elas vão estar se aproximando de várias outras ao longo da sua movimentação, e aí a troca de calor vai acontecer de forma muito mais dinâmica do que se fosse átomo a átomo, ok? Então, pensando em efetividade de troca de calor, a convecção ela é mais efetiva que a troca de calor por combustão. Tá? Outro detalhe importante vocês saberem é que, por mais que fluidos geram movimento convectivo, nem sempre você consegue ocasionar esse movimento convectivo. Em algumas situações, por mais que esteja um fluido, essas moléculas não vão ter esse movimento. Ah, Alexandre, não entendi. Como assim? Vamos imaginar a seguinte situação. Todos os sistemas de aquecimento são instalados na parte de baixo do cômodo. Reparem para vocês verem. Por quê? Porque vai produzir ar quente, esse ar quente vai ser menos denso e vai subir, e o ar frio vai descer, ok? Todos esses sistemas de refrigeração são instalados na região superior do cômodo, porque ele vai produzir ar frio mais denso e esse ar vai descer e o ar quente vai subir, gerando este movimento convectivo, ok? Então, esse que é a transferência de calor por convecção. Por fim, pessoal, o terceiro processo de transferência de calor, a terceira forma de transferência de calor entre dois corpos que falta a gente discutir é a irradiação, que, como eu citei no início da nossa conversa sobre o processo de transferência de calor, irradiação é um único processo que não depende de meio material, ou seja, há uma transferência entre dois corpos com um espaço vazio entre eles. Como exemplo, eu posso citar a transferência de calor do Sol para a Terra. Só é possível transferência de calor do Sol para a Terra por meio de irradiação, uma vez que condução e convecção dependem do meio material. Então, o que seria essa irradiação? Ou radiação? Quando nós aquecemos todo e qualquer corpo material, ao aquecer, os seus elétrons começam a absorver essa energia, excitar indo para camadas mais externas e devolver essa energia em forma de ondas eletromagnéticas. Todos os corpos quentes, naturalmente, eles emitem radiação infravermelha, que é conhecida também como radiação térmica. Então, o processo de transferência de calor por radiação, ele não depende de meio material, porque os corpos emitem ondas eletromagnéticas que não dependem desse meio material para se propagar. E a onda eletromagnética responsável pelo calor, pela transição de calor, é a radiação infravermelha. Então, toda vez que vocês escutarem falar sobre radiação infravermelha, lembrem-se também de efeito estufa. O que é o efeito estufa mesmo? É um aquecimento de um determinado espaço por retenção de radiação infravermelha, o que acontece naturalmente na nossa atmosfera, que se não acontecesse, as nossas noites seriam extremamente frias. Então, os gases atmosféricos retêm a radiação infravermelha para manter a variação térmica diária um pouco mais baixa, tornando a nossa vida nesse planeta viável. Okay? O que tem acontecido é que ações humanas, como uso de combustíveis fósseis com liberação de dióxido de carbono e grandes rebanhos que há uma produção de metano, gases esses que são os principais gases responsáveis pelo efeito estufa, o que tem gerado no nosso planeta um aumento ao longo dos tempos da temperatura média da Terra.
ok? Então, falou de radiação infravermelha, lembre-se de efeito estufa. Ok, galera, é isso aí. Essas são as 3 formas de transferência de calor: condução, convecção e radiação. Condução depende do meio material e a transferência acontece de átomo a átomo. Convecção depende do meio material, mas para ocorrer essa forma de transferência de calor tem que ocorrer o movimento convectivo, então acontece somente em fluidos. E radiação, que todos os corpos quentes são capazes de emitir radiação infravermelha. Então é isso aí, galera. Nós falamos de calor, entendimento do que é energia térmica, revisamos o que é temperatura, quando que tem fluxo de calor, de onde para onde, né? E as formas de transferência de calor. Isso já dá uma boa bagagem teórica para que vocês, isso dá uma boa bagagem teórica para que vocês possam já fazer alguns exercícios da apostila. Então, estou passando esses exercícios, aprendizagem 4, 5, 6, propósito 1, 2, e sessão em o exercício 1, do capítulo B2, calorimetria do material Bernoulli 4V, para a gente discutir aí. O próximo vídeo será a discussão sobre estes exercícios que eu citei para vocês. Beleza, galera? Bom estudo, foco e fé. Fiquem com Deus.